Fala pessoal, massa de palpites para mais um dia de palpites esportivos. Para esta quinta-feira, vamos começar com a Liga da Conferência da Liga Europa, onde temos a equipe do Olympiacos da Grécia enfrentando a equipe do Ferencváros da Hungria. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Olympiacos da Grécia, perdeu 2 e venceu 3. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ferencváros, perdeu 1 e venceu 4. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Conferência da Liga Europa, temos a equipe do Giloense da Bélgica enfrentando a equipe do Frankfurt da Alemanha. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Giloense, perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Frankfurt, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Melhor opção para essa conferência da Liga Europa, vamos de casa. Giloense para vencer. Conferência da Liga Europa, temos a equipe do Sturm Graz da Áustria enfrentando a equipe do Slovan Bratislava da Eslováquia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sturm Graz, empatou 2, perdeu 1, venceu 2. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Slovan Bratislava, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. O último confronto entre as duas equipes ficou com a vitória da equipe do Sturm Graz. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Sturm Graz para vencer. Liga Europa, temos a equipe do Feyenoord da Holanda enfrentando a equipe do Roma da Itália. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Feyenoord, empatou 1 e venceu 4. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Roma, perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, uma vitória ficou para a equipe do Feyenoord, um empate e 3 vitórias para a equipe da Roma. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Liga Europa, temos a equipe do Galatasaray da Turquia enfrentando a equipe do Sparta Praga da República Tcheca. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Galatasaray, venceu todas suas 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Slavia Praga, também venceu todas suas 5 partidas. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Galatasaray para vencer. Liga Europa, temos a equipe do Shakhtar Donetsk da Ucrânia enfrentando a equipe do Olympique de Marseille da França. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Shakhtar Donetsk, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Isso pelo campeonato da Ucrânia. Já pelo campeonato francês, a equipe do Olympique de Marseille empatou 3 e perdeu 2. Melhor opção para essa Liga Europa, vamos de uma dupla chance. Olympique de Marseille para vencer ou partida terminando empatada, empate, fora. Liga Europa, temos a equipe do Young Boys da Suíça enfrentando a equipe do Sporting de Portugal. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Young Boys pelo campeonato suíço, a equipe do Young Boys perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sporting pelo campeonato português, perdeu 1 e venceu 4. O último confronto entre as duas equipes ficou com a vitória para a equipe do Young Boys. Melhor opção para essa Liga Europa, vamos de ambas equipes marcam. Conferência da Liga Europa, temos a equipe do Ajax da Holanda enfrentando a equipe do Boldre Green da Noruega. Dos últimos 5 jogos disputados pelo Ajax pelo campeonato holandês, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Boldre Green pelo campeonato norueguês, perdeu 3 e venceu 2. Melhor opção para esse confronto da Conferência da Liga Europa, vamos de ambas equipes marcam. Conferência da Liga Europa, temos a equipe do Real Betis da Espanha enfrentando a equipe do Dinamo de Zagreb da Croácia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Betis, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Isso tudo pelo Campeonato Espanhol. Já pelo Campeonato da Croácia, a equipe do Dinamo de Zagreb empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Melhor opção para essa conferência da Liga Europa, vamos de casa. Real Betis para vencer.
Conferência da Liga Europa, temos a equipe do Maccabi Haifa de Israel enfrentando a equipe do Gent da Bélgica. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Maccabi Haifa pelo campeonato israelense, perdeu 2 e venceu 3. Já a equipe do Gent pelo campeonato belga, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 4 na verdade, e empatou 1. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Liga Europa, temos a equipe do Milan da Itália enfrentando a equipe do Rennes da França. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Milan pelo campeonato italiano, empatou 1 e venceu 4. Já a equipe do Rennes pelo campeonato francês, dos últimos 5 jogos disputados, venceu todas as suas 5 partidas. Melhor opção para essa Liga Europa, vamos de partida de gols, partida acima de 2,5. Liga Europa, temos a equipe do Benfica de Portugal enfrentando a equipe do Toulouse da França. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Benfica pelo campeonato português, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Já pelo campeonato francês, a equipe do Toulouse dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3 e venceu 2. O último confronto pela Liga dos Campeões entre essas duas equipes, pela Liga Europa, houve uma vitória para a equipe do Benfica. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa, Benfica para vencer. Liga Europa, temos a equipe do Braga de Portugal enfrentando a equipe do Karabakh do Azerbaijão. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Braga pelo Campeonato Português, perdeu 1, empatou 1, venceu 3. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Karabakh pelo Campeonato do Azerbaijão, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Melhor opção para essa Liga Europa, vamos de casa, Braga para vencer. Liga Europa, temos a equipe do Lens da França enfrentando a equipe do Freiburg da Alemanha. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lens pelo campeonato francês, perdeu 2 e venceu 3. Já dos últimos 5 jogos disputados pelo Freiburg do campeonato alemão, perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. Melhor opção para essa Liga Europa, vamos de casa, Lens para vencer. Copa do Nordeste, temos a equipe do ABC enfrentando a equipe do Botafogo da Paraíba. Dos últimos 5 jogos disputados pelo ABC, pelo Campeonato Potiguar, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Já pela Copa do Nordeste, a equipe do ABC é a 8ª colocada com 1 ponto ganho. Já a equipe do Botafogo da Paraíba, pelo Campeonato Paraibano, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Botafogo da Paraíba é a 3ª colocada com 6 pontos ganhos. Melhor opção para essa Copa do Nordeste, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Copa do Nordeste, temos a equipe do 13 da Paraíba enfrentando a equipe do CRB. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do 13, perdeu 3, venceu 2, isso pelo Campeonato Paraibano. Já pela Copa do Nordeste, a equipe do 13 é a 5ª colocada com 3 pontos ganhos. Pelo Campeonato Alagoano, a equipe do CRB empatou 2 e venceu 3. A equipe do CRB, que é a 1ª colocada da Copa do Nordeste, com 6 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance, vitória da equipe do CRB ou partida terminando empatada, empate fora. Copa do Nordeste, temos a equipe do Bahia enfrentando a equipe do América de Natal. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bahia, perdeu 1 e venceu 4. Já pela Copa do Nordeste, a equipe do Bahia é a 3ª colocada com 3 pontos ganhos. Já a equipe do América de Natal, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Pela Copa do Nordeste, a equipe do América do Rio Grande do Norte ainda não marcou nenhum ponto. Nos últimos 5 jogos disputados entre as duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Bahia, um empate e uma vitória para a equipe do América do Rio Grande do Norte. Melhor opção para esse confronto, vamos deixar 2 opções. A primeira é
Casa Bahia para vencer. E a segunda, partida acima de 2,5. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Ajax vs Boldegrim, ambas equipes marcam. Real Betis vs Dinamo de Zagreb, casa. Real Betis para vencer. Olympique de Marseille vs Verne Cravos, partida acima de 1,5. Sturm Graz vs Slovan Bratislava, casa. Sturm Graz para vencer. Benfica vs Toulouse, casa. Benfica para vencer. Braga vs Karabakh, casa. Braga para vencer. Young Boys vs Sporting, partida acima de 1,5. Shakhtar Donetsk vs Olympique de Marseille, uma dupla chance. Olympique de Marseille para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. Bahia vs América do Rio Grande do Norte. Vamos de Bahia para marcar 2 gols na partida. ABC vs Botafogo da Paraíba, partida acima de 1,5. 13 vs CRB, uma dupla chance. CRB para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora.